Então, gente, eu sonhei que eu chegava na casa de uma vizinha da minha mãe, ela chama Rosa e o marido dela João. E eles não são assim próximos, eu praticamente nem converso com eles. Raramente, assim, quando eu chego na casa da minha mãe, às vezes eles estão sentados assim na frente da casa, debaixo da árvore. Aí eu cumprimento, mas é só oi, bom dia, boa tarde e só. E no sonho eu chegava na casa deles, aí eles tinham construído uma casa, mas era uma casa assim maravilhosa, linda. Eu já estava dentro da casa. A cozinha e sala era como aquelas casas americanas que é junto. E eu admirava assim que eles tinham revestido todas as paredes da casa inteira, inclusive da sala, com uma espécie de parecia um porcelanato assim, imitava mármore, muito bonito. Inclusive tinha umas manchas como se fossem dourado. Em cada cerâmica daquela tinha uma mancha que parecia um dourado, que brilhava assim. Era muito linda. E eu começava a olhar e eu via que aquela casa era muito, muito, muito alta, assim, o pé direito dela devia dar umas 3 alturas de uma casa normal. Você olhava onde que deveria ser o forro, o teto, a laje ali, subia umas 3 vezes para cima. E o trabalho de madeiramento, ele ficava exposto, não tinha uma laje que impedisse você de ver o madeiramento. Você via o madeiramento, só que era uma coisa surreal, porque aquele madeiramento ele era feito com umas madeiras como se fossem umas tábuas numa madeira de lei, toda envernizada, e elas ficavam flutuantes. Em cada, digamos assim, eu olhava aqui para a direita, eu via um aglomerado daquelas madeiras que se encaixavam umas nas outras. A ponta delas era feita aparelhada, assim, arredondada, feito um tipo um designer, assim, um desenho nas tábuas. Aí encaixava umas nas outras. Dava um espaço de alguns metros, tinha outro aglomerado e elas ficavam como se fossem flutuantes. Era muito estranho, porque você não via uma ligação daquela madeira subindo para o teto. Inclusive, eu não vi o teto, as telhas, mas eu via que aquele madeiramento ficava exposto como se fosse uma obra de arte dentro daquela casa. Era isso que parecia. A madeira do teto parecia uma obra de arte, assim, sustentada, meio que flutuante. E aí, de repente, eu comecei a olhar para as paredes. Tinha uma bancada também, assim, na cozinha, muito bonita, que parecia mesmo de porcelanato, bem grande. Via uma pia esculpida em cima. E de repente eu começava a olhar para a parede e via que tinha umas trincaduras. Do nada apareceu umas trincaduras assim, umas rachaduras naquelas paredes. E eu achei estranho, mas não falei nada. Depois disso, eu já estava no quintal, e isso que foi que me chamou muita atenção nesse sonho, porque no quintal via alguns arbustos, algumas plantas assim no jardim, só que eu não via frutíferas, não via árvores frutíferas. Só que começou a aparecer vários cestos para colheita e balaios. Sabe aqueles balaios que antigamente as pessoas usavam para colocar milho quando colhiam, colocar os cereais quando colhiam, arroz? Uns balaios grandes, assim, normal, tamanho de balaio alto, balaio menor de uns 50 centímetros e vários cestos, aqueles cestos meio retangulares mesmo, tudo de vime, de bambu, e eles eram na cor natural da fibra, branquinho, nunca tinham sido usados, tinham tipo 2 cestos, um dentro do outro, e eu vi, aí eu pensei assim, mas por que tá aqui? Será que ela vai plantar flor dentro desses cestos? Porque ali no sonho não fazia sentido, não tinha nada para colher, então eu pensei, deve ser para plantar flor. E eu via um tipo de cesto que ele não era um cesto, era um formato de um vaso gigante. Eu tenho 1,53 m de altura, ele era da minha altura, enorme, redondo, que se eu fosse abraçar esse vaso, eu não conseguiria abraçar. Ele era um formato de um vaso mesmo, arredondo, com aquela boca aberta de um vaso, só que construído também no mesmo material, daquela fibra, do qual era construído os outros, possivelmente era de bambu. E eu fiquei olhando assim, que estranho, né? De novo eu já estava dentro da casa e sobre a mesa tinha uma toalha. Aí apareceu uma mesa, porque antes só tinha uma bancada. Apareceu uma mesa e a gente conversando perto daquela mesa. E eu passei a mão em cima da toalha da mesa, que ela era de plástico, aquelas plástico que usava antigamente, que tinha umas flores ou frutas desenhadas na toalha. E eu senti uma elevação embaixo da toalha. Quando eu levantei a toalha, tinha uma faca de mesa
embaixo, não essas faquinhas que a gente usa para cortar carne, faca grande quando você vai cortar uma carne para cozinhar, uma faca grande, embaixo da toalha. Então eu pensei assim, eles devem estar se sentindo inseguros porque eles estão guardando uma faca embaixo da toalha, deve ser para se defender de possível algum invasor. E aí, na hora que eu ia sair, ela me entregou algo na mão e eu achei que fosse para jogar fora, porque para mim aquilo ali era lixo. Era ferrugem, pó de ferrugem. Sabe uma esponja de aço quando você deixa ela molhada e ela enferruja e você vai pegar que ela está se desmanchando, aquelas fibras da bucha de aço, assim, toda se desmanchando em pó, cor de ferrugem e o pó mesmo, me entregou na mão e ela disse que era para eu levar e aquilo para mim não fazia sentido. E eu acordei. Então eu fui tipo, analisar e entendi que é como naquela passagem que fala assim que não acumuleis tesouros sobre a terra, porque a traça e o ferrugem corrói, acumuleis tesouros no céu. E aqueles cestos ali estavam representando também que está próximo de começar uma colheita. Então, que a gente não deve estar pensando em acumular mais tesouros sobre a terra, porque já está próximo a colheita. Os cestos estavam prontos para a colheita. E aquela casa deles, que aparentemente era linda, toda assim, naquele luxo, que era uma coisa surreal, já estavam todas rachadas, trincadas. Então, simbolizando mesmo que nada de tesouro aqui na terra, porque aquilo que a pessoa idealiza de construir aqui na terra já já vai rachar, a ferrugem, a traça vai corroer e a gente só tem que pensar nos tesouros do céu. Foi esse o entendimento que eu tive do sonho.